Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 9. Nós vamos começar com Provérbios capítulo 9. Provérbios capítulo 9. Olha o que diz Provérbios capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Vou ler novamente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Irmãos, quanto mais temor do Senhor eu tiver, mais sabedoria Ele vai me acrescentar. Quanto mais temor do Senhor eu tiver, mais sabedoria Ele vai acrescentar na minha vida. E quanto mais eu reconheço a grandiosidade do Senhor na minha vida, o senhorio do Senhor na minha vida, quanto mais eu reconheço isso, mais prudente eu sou. Deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Tem muitos irmãos, muitos crentes, muitos que conhecem a palavra de Deus, vivendo de maneira imprudente. Vivendo de maneira imprudente, como se Jesus não fosse voltar, como se um dia nós não fôssemos partir dessa terra. E é sobre isso que eu quero tratar hoje. Santidade nos traz direção. Você quer ter uma vida mais abençoada? Tenha mais santidade. Você quer ter uma vida financeira mais próspera? Tenha mais santidade. Você quer ter um casamento melhor? Tenha mais santidade. Você quer ter um relacionamento melhor com os filhos? Tenha mais santidade. Amém? Vá lá para segundo livro de Samuel agora. Segundo livro de Samuel, um pouquinho antes aí. Bem antes, né? E vá lá para o capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Está com microfonia aí, né, Arthur? Está com algum probleminha. Ganhei uma toalhinha, que benção essas toalhinhas, viu? Profetizo mais 100 anos de vida para as mulheres que fizeram isso. Gente abençoada. Achou aí? Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Me achou? Diga amém. Glória a Deus. Nós vamos ler do versículo 1 a princípio até o versículo 11. Uma história muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito. Deixa eu falar, antes de começar a ler, irmãos, deixa eu falar um negócio, dar um testemunho para vocês aqui. Eu tenho falado, alguns de vocês estão conosco aqui há 7 anos já, vamos completar 8 anos agora, daqui 2 semanas. E alguns de vocês aqui já estão aqui desde o início. E eu tenho dito, irmãos, ano após ano, que o que Deus tem feito na minha vida, na minha casa, na minha família. E eu tenho vivido e tenho buscado na palavra de Deus. E eu tenho vivido um ano melhor do que o outro. 2015 para mim foi maravilhoso. 2016 foi melhor ainda. 2017 foi melhor ainda. 2018 foi melhor ainda. 2019 foi melhor ainda. Aí você vai falar, pastor, 2020 eu duvido que foi um ano bom. Foi um ano, irmãos, a despeito de toda a pandemia, de todo o sofrimento que eu tive com as pessoas que passaram por dificuldades, a despeito de tudo que aconteceu, eu tive um ano maravilhoso e foi melhor do que o ano passado. Melhor do que o ano passado. Financeiramente, irmãos, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro. Financeiramente foi o melhor ano para mim dos últimos 10 anos. Foi o melhor ano. E espiritualmente, irmãos, foi o melhor ano da minha vida. Nesse ano Deus me deu revelação. Nesse ano Deus se revelou. Nesse ano eu busquei mais a face de Deus. Nesse ano Deus me deu clareza ainda mais das Escrituras. Um monte de gente se lamentando. Não posso sair, não posso. Mergulhe na palavra de Deus. Mais tempo para orar. Mais tempo para estudar a palavra. Mais tempo para ouvir a voz de Deus. E eu fiquei tão feliz que quarta-feira tivemos uma reunião com o pastor Carlos Alberto, e ele falou as mesmas coisas, que ele nunca ouviu tanto a voz de Deus como nesse último ano. E olha que ele quase morreu, teve uma enfermidade, deu uma complicação numa cirurgia que ele fez, ele quase morreu. Ele falou, eu nunca ouvi a voz de Deus tanto como
nesse tempo de pandemia. Então, irmãos, o que faz toda a diferença é como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos aquilo que Deus está fazendo. Teve um monte de gente que aproveitou o tempo de isolamento de uma maneira para ler mais, para orar mais, para buscar mais. Teve um monte de gente que sabe o que fez? Dormiu, assistiu televisão e ficou vendo porcariada na internet. O tempo e a oportunidade é dado? O tempo e a oportunidade é dado? E cada um aproveita do jeito que quer. Então, irmãos, em tudo há um propósito. Em tudo há um propósito. Tenho orado todos os dias, Senhor, eu falo, tem gente aqui que está desesperada para vir para a igreja. Fala, pastor, eu não posso, meu médico não me libera. Está desesperado, eu só vou poder ir quando tiver uma vacina. Eu tenho orado, irmãos, orado e pedido, Senhor, faz um milagre. Libera essa vacina logo em janeiro. Eu estou crendo, irmãos, janeiro ainda não, mas eu estou crendo que em fevereiro nós vamos ter uma vacina liberada aí para todo mundo, pelo menos para esses que fazem parte do grupo de risco. Tenho orado nesse sentido, mas enquanto não chega a vacina, enquanto esse vírus maldito não é extirpado, não é excluído da nossa vida, a gente precisa entender o propósito de Deus para a nossa vida e aproveitar da melhor maneira os dias que temos aqui na terra, que são poucos. Comparado à eternidade, irmãos, o que nós vivemos aqui é isso aqui, ó. Amém? Glória a Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, diz assim, a partir do versículo 1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Dispôs e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem lá para cima a arca de Deus, sobre o qual invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram à casa de Abinadab, que estava no outeiro e Uzá. E Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-no com a arca de Deus à casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Versículo 5. Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Havia muita festa. Versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa, como está na sua Bíblia aí? Por essa, a minha está irreverência, a do João está imprudência, mas vale também. Mas eu acho que irreverência combina mais aqui. E feriu ali a Uzá por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, era um tempo, estava tudo festa, tamborim, pandeiro, uma festa danada, o povo cantando, dançando. Mas logo depois desse acontecimento, versículo 8, desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje, um lugar triste, né? Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Pai querido, esta é a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, de maneira especial. Fala conosco, Senhor, de uma maneira que nós possamos entender. Que eu diminua e que tu cresças nessa manhã, Senhor. Que eu possa ser a sua voz para a sua igreja nesta manhã. Nós te agradecemos e te bendizemos no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Os filisteus, logo depois de uma guerra, depois de uma batalha que eles haviam vencido, eles haviam levado a arca do Senhor para o território deles. E eles haviam levado a arca para o território deles, e o povo hebreu ficou muito triste, porque a arca simbolizava a presença de Deus.
Lembremos, irmãos, que hoje nós vivemos o tempo da graça. Hoje o Espírito Santo habita em nós. Nós somos guiados e cheios do Espírito Santo. Naquele tempo não. Naquele tempo o Espírito Santo não habitava nas pessoas. Havia porção do Espírito Santo sobre alguns homens de Deus, mas o que representava a presença de Deus era a arca do Senhor. E depois dessa batalha contra os filisteus, logo depois dessa batalha, os filisteus levam a arca do Senhor. Eles tomam, porque era costume, eles levaram a arca de Deus como despojos, como aquilo que eles poderiam retirar por terem vencido a batalha. E olha que coisa interessante, irmãos, e a arca ficou durante um tempo com eles. E eles colocam a arca de Deus, eles sabiam que para os hebreus aquilo era algo sagrado. Eles pegam a arca do Senhor e eles a colocam dentro do templo deles. Só que eles eram pagãos, eles adoravam outros deuses. E um dos deuses que eles adoravam era o deus Dagon. E eles pegam a arca do Senhor e a colocam dentro do templo de Dagon. E o que acontece, irmãos? A mão do Senhor pesa sobre aquele povo. Eles sofrem uma praga, começam a sofrer, começam a padecer, e eles entendem, num certo dia, num determinado dia, eles vão até o templo, e a cabeça de Dagon, o deus deles, estava caída no chão. E eles entendem que aquela arca, ao invés de abençoar a vida deles, estava trazendo maldição para eles. Eles dizem: olha, vamos devolver isso. Isso para nós tem sido um estorvo, isso para nós só está trazendo problema, isso para nós está tendo um efeito contrário. Ao invés de sermos abençoados, nós estamos sendo amaldiçoados. E eles decidem devolver a arca do Senhor para o povo hebreu. E aqui o que acontece, irmãos? Davi era rei, Davi havia substituído, Saul havia morrido. E olha que coisa interessante, Davi sente falta da arca, Davi sente a falta da presença de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Davi olha para a sua vida e entende: eu não posso reinar, eu não posso ser bem-sucedido sem a presença de Deus. Olha, irmãos, isso serve de lição para mim e para a sua vida. Nós não seremos bem-sucedidos se nós não tivermos a presença de Deus. Nós não podemos conduzir a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família, os nossos negócios, nada, sem a presença de Deus. E Davi entende isso. Olha a diferença. Saul reinou um grande período da vida dele sem a arca do Senhor, mas para Saul isso não fez falta nenhuma. Davi não, ele se sente incomodado, ele se sente angustiado, e ele decide: eu preciso trazer a arca de Deus para a casa de Deus. Eu preciso trazer a arca de Deus para a casa de Deus. Ele se sente incomodado, e diz o texto, irmãos, que essa arca estava na casa de Abinadab. Estava na casa de Abinadab aproximadamente há 20 anos. E Davi decide, fala: olha, eu quero que essa arca venha para cá. Eu quero essa arca aqui próximo a mim. Eu quero essa arca aqui do meu lado. Eu preciso dessa arca ao meu lado. Porque Davi tinha tudo, irmãos. Ele tinha um grande palácio, ele tinha um grande exército, ele tinha grandes coisas, mas ele entendia que ele não tinha o principal, que é a presença de Deus. Eu e você podemos ter uma grande casa, um grande carro, uma conta corrente muito gorda, mas sem a presença de Deus, irmãos, nós não temos o principal, nos falta o principal. E Davi entendia isso, ainda que ele tivesse muito ouro, um exército poderoso, um grande palácio, faltava-lhe a presença de Deus. Faltava-lhe a presença de Deus. E Davi manda buscar da casa de Abinadab. Ele manda buscar a arca. E sabe, irmãos, Davi tinha um lugar bonito, um lugar bem adornado, um lugar bem caprichoso. Eu imagino que até o povo devia ter presenteado: olha, Davi, aí é que vai ficar a arca. Olha, eu estou mandando aí uma poltrona. Olha, eu estou mandando aí um utensílio de ouro. Olha, eu estou mandando um tapete lindo. Olha, eu estou mandando uma cortina. Olha, Imagina, irmãos, como o lugar devia estar preparado. Devia estar
mas faltava o principal. Faltava a presença de Deus. Faltava a arca, que simbolizava a presença de Deus. E Davi manda buscar da casa de Abinadab. Ele sente a falta e ele manda buscar. E aí, irmãos, o primeiro tema que eu queria tratar com você aqui é: sem a presença de Deus, nós somos incompletos. Você pode ser o homem mais bem-sucedido da sua área. Você pode ter o casamento mais abençoado do mundo. Você pode ter a família mais linda do mundo. Você pode morar na casa mais bonita do bairro. Você pode ter o carro mais bonito da cidade. Sem a presença de Deus, você vai ter uma vida manca. Vai estar faltando alguma coisa. Nós somos incompletos, falta algo. Sem a presença de Deus. Sabe, irmãos, eu sempre falo isso, não existe lugar melhor, até melhor do que cemitério, não existe lugar melhor para nós pegarmos a palavra de Deus do que no hospital. Porque no hospital, já falei isso aqui, irmãos, no hospital você não pode usar nada. Você não pode usar sua cueca, seu relógio de ouro. Você não pode usar sua camisa de marca. Você não pode usar sua calça de marca. Você não pode usar o seu sapato de cromo alemão. Você não pode usar nem a sua cueca da Calvin Klein. Eles te dão uma camisolona com rasgão atrás assim. Quando você vai sair, você tem que pôr a mão assim, ó. Quantos já passaram por esse constrangimento? Né? Por que eles fazem aquele negócio tudo aberto daquele jeito, irmão? Aí você vai no banheiro, a enfermeira está lá. Ai, querida, precisa de alguma coisa? Não. Não, eu vou te acompanhar. Não, querida. Eu já fui internado 2 vezes, então, fazer cirurgia. E aí aquele... Nem a sua cueca, Carlos, aquela cueca que você comprou no consórcio. Comprar cueca, não... Já pensou, irmão? Pagar 200 pau numa cueca, 300? Tem gente que paga. Tem gente que paga. E o hospital é assim. Então, no hospital, irmãos, no hospital, a gente entende que não somos nada. Às vezes o sujeito está lá internado no hospital, com uma conta no banco com milhões de reais, com um carro importado estacionado lá no estacionamento do hospital, com o relógio de ouro dele guardado no armário, com a roupa de luxo dele guardada no armário, com a carteira com os cheques, com os cartões internacionais dele guardado no armário, e ele lá. Nem a cueca dele ele pode usar. Então, ali nós entendemos, irmãos, que nós podemos ter todas as coisas, mas se não tivermos a presença de Deus, nós somos incompletos. Nós somos incompletos. E Davi entendeu isso. Olha o que ele diz no versículo 3. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, no morro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Davi falou: olha, eu quero ela aqui, perto de mim. Eu tenho palácio, tenho uma família abençoada, eu tenho um grande exército, eu tenho muito ouro. Mas me falta o principal. Me falta a presença de Deus ao meu lado. E sabe, irmãos, eu e você precisamos entender isso, que a nossa vida jamais será completa se nós não tivermos uma experiência sobrenatural com Deus. E nós precisamos provocar isso nos nossos filhos. Nós precisamos. Você tem certeza e convicção de que o seu filho teve uma experiência com Deus? Ah, pastor, a certeza que eu tenho que ele vai estudar na melhor faculdade de Santo André. Ah, a certeza que eu tenho que quando ele fizer 15 anos, eu vou mandar ele para os Estados Unidos para fazer intercâmbio. Ah, a certeza que eu tenho, pastor, que eu pago mais de R$1.000 numa escola para ele ter uma sabedoria muito boa, para ele poder brigar nesse mercado tão competitivo. Amém? Todas estas coisas são importantes. E se você puder fazer, faça mesmo. Entretanto, o principal é seu filho e sua filha ter uma experiência sobrenatural com Deus. Sabe por quê? Porque se não tiver, vai ter uma vida incompleta e corre o risco de não experimentar a eternidade com o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, provocar isso nos nossos filhos. Provocar um espírito de santidade na nossa casa, no ambiente em que vivemos. Precisamos provocar isso. Vamos avançar. Já passou-se o tempo. Aquilo que o apóstolo Paulo fala. Já passou-se o tempo de vivermos como meninos, de tomarmos só o leitinho espiritual. Não, precisamos aprofundar. A
aprofundar, levar a vida cristã mais a sério, para experimentarmos mais de Deus. Tem um monte de gente com vida travada, porque não tomam algumas decisões, porque não largam algumas coisas que sabe que desagrada a Deus, mas não consegue largar. Sabe que está impedindo o agir de Deus, o mover de Deus na sua casa, na sua família, mas não consegue largar. E deixa eu falar um negócio para você aqui, uma profecia aqui para você que está na Bíblia, e você precisa entender: enquanto você não largar estas coisas, a bênção do Senhor não virá sobre a sua casa. A bênção do Senhor não virá. Então nós precisamos, irmãos, acertar algumas coisas. Não dá mais para a gente ficar levando as coisas como o culto, como um encontro semanal, social. Não! Aqui é lugar de buscarmos a presença de Deus. Lugarmos de buscar mais de Deus, de entender mais a palavra de Deus. Precisamos avançar. E Davi entendeu isso, que sem a presença de Deus, ele era um homem incompleto. Sem a presença de Deus, podia ter todas as coisas, mas faltava o principal. Agora, vai lá comigo no versículo 3, 4, nós vamos ler o 3, 4 e o 5. Puseram a arca de Deus num carro novo. Puseram a arca de Deus aonde? Num carro novo. Presta atenção nessa palavrinha aí, carro novo. Essas duas palavrinhas aí. E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-no a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegraram perante ao Senhor, e toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nagom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Olha que coisa interessante, irmãos. Diz o texto aqui, que os filisteus, quando devolveram a arca do Senhor para o povo hebreu, eles colocaram a arca do Senhor num carro bonito também. Eles eram tementes, eles eram pagãos, mas eram tementes. E quando eles devolvem, eu não vou entrar aqui porque senão a gente vai ter que aprofundar muito, mas quando eles devolvem a arca do Senhor ao povo hebreu, eles colocam num carro novo, num carro bonito. Eles preparam uma grande oferta também, porque eles sabiam que aquilo ali era algo sagrado. E eles tinham experimentado o efeito contrário, mas tinham experimentado o poder de Deus sobre a vida deles. Então eles devolvem aquela arca e falam: olha, a gente não quer isso aqui, ó, toma o que é de vocês, porque a gente sabe que isso tem poder, mas para nós aqui o efeito está sendo colateral. Eles devolvem, eles colocam num carro novo, num carro bonito, eles preparam uma oferta, entregam uma oferta, sendo eles pagãos, mas pagãos entendiam o efeito espiritual que tinha. Então eles devolvem num carro bonito a arca do Senhor e ainda entregam uma bela de uma oferta. E Davi achou aquilo interessante, irmãos. Davi achou aquilo interessante. Mas sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Sabe o que eu aprendo aqui? Que Davi, ele compra o melhor carro, o mais bonito, o que se tinha de melhor na época, e fala: olha, eu quero que vocês tragam a arca do Senhor neste carro, no melhor, no que tem de melhor da época. Sabe por quê? Porque ele viu que os filisteus fizeram o melhor para devolverem a arca. Mas deixa eu falar um negócio para você, irmãos. Os filisteus eram pagãos. Os filisteus não tinham referencial daquilo que Deus queria que fizesse com a arca. Então Davi, mesmo com a intenção correta, ele faz a coisa errada. Mesmo com a motivação correta, ele faz a coisa errada. E ele faz do jeito que os filisteus fizeram. Coloca no carro. E aí o que acontece? Diz o texto aqui, que
Os animais, os bois tropeçam, não dá para saber, a Bíblia não fala se foi num buraco, se foi numa pedra, o terreno era muito irregular, a gente sabe disso. E os bois tropeçam e a arca cai. E aí o que acontece aqui, irmãos? Diz o texto que Uzá, na sua boa intenção, ele vai tentar segurar a arca para que a arca não caia no chão. E diz o texto que ele é fulminado pela sua irreverência. Olha que coisa, irmãos, perigosa. Primeiro, Davi pega o referencial do mundo. Davi pega o referencial daqueles que eram pagãos. Ele copia aquilo que o mundo fez. Ele copia aquilo que aqueles que não amam a Deus fizeram. Em certa medida, irmãos, muitos da igreja estão fazendo o mesmo. Muitos da igreja estão fazendo o mesmo. Estão pegando como referencial aquilo que não tem referencial nenhum de Deus. E a pergunta que fica, quando eu estudava essa palavra ontem e anteontem, o temor vinha no meu coração. Estou desde quinta-feira estudando essa palavra. E desde quinta-feira o Senhor falando ao meu coração. Quais são os referenciais dos nossos filhos? Quais são os referenciais? Quais são os heróis dos nossos filhos? Ou melhor, quais são os seus heróis? Quais são os seus referenciais? Porque sabe, irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a nossa referência vai ser o mundo. A referência dos nossos filhos será o mundo. E Davi olhou para o mundo. Olhou para aqueles que não amavam a Deus e quis fazer igual. E aí o que acontece? A arca cai ameaça cair do carro. Esse moço vai tentar segurar a arca e ele é fulminado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O mundo não é nosso referencial. As pessoas do mundo não podem ser o nosso referencial. É claro, irmãos, que tudo nós aprendemos. É claro que com o mundo a gente pode tirar exemplos para a nossa vida. Com o mundo a gente pode aprender muitas coisas. Mas o mundo e as pessoas do mundo não podem ser o nosso referencial. Não podem ser o nosso referencial. E a gente vai tentar fazer igual ao mundo. Eu estava essa semana, na quarta-feira, numa reunião de pastores, e um dos pastores que está fazendo parte desse grupo agora, um advogado, ele foi um grande conferencista, viajou o Brasil inteiro, viajava o Brasil inteiro e fora do Brasil, como palestrante, pregando a palavra, ganhando muito dinheiro, uma vida maravilhosa. Só que ele entendeu, ele falou assim, sabe o que eu, nesses 12 anos, e é um jovem ainda, nesses 12 anos, ele confessou lá para um grupo de mais de 10 pastores. Ele falou, nesses 12 anos que eu viajava o Brasil e o mundo afora, pregando, eu percebi que eu não tinha uma vida com Deus. E eu percebi que eu pregava para pessoas infantis. Eu pregava para igrejas infantilizadas, que só queriam ouvir profecias, só queriam ouvir revelações, só queriam ouvir gritarias. E aí eu me arrependi dos meus pecados. E eu disse, chega disso. Vou me voltar para Deus. Faz 7 anos que ele pastoreia uma igreja, um conferencista. Faz 7 anos que ele pastoreia uma igreja, e ele falou assim, pastor, hoje eu pastoreio uma igreja com 70 pessoas. Eu prego o evangelho genuíno. Prego o evangelho genuíno. A palavra verdadeira. Eu não barateio o evangelho. E ele está no Nordeste. Ele falou assim, eu estou numa cidade aqui que todas as igrejas, 90, salva-se pouquíssimas, todas as igrejas vivem este momento. Esse momento de só querer saber de profecia, só querer saber de revelação, só querer. Ele falou, para mim tem sido muito difícil, portanto me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Sabe, irmãos, porque hoje em dia, o que as pessoas querem, infelizmente, nas igrejas, infelizmente, e
Não nos excluímos disso, não. Tem gente aqui assim também. Que as pessoas querem, é muito mais fácil o pastor colocar a mão na cabeça e dizer, receba! Do que a pessoa orar, jejuar, buscar ao Senhor. As pessoas não querem mais fazer isso. Elas querem que o pastor, a revelação, ou a mão ungida do pastor resolva todos os problemas. E não é assim, meu irmão. Não é assim. Como diz a musiquinha lá, né? A começar de mim, a começar de nós. Então, esse negócio de... Isso é nos filmes do Harry Potter, que bate a varinha lá e tudo se transforma. É no sítio do Pica-Pau, a Cuca, né? No reino de Deus não é assim. No reino de Deus precisamos buscar, precisamos nos humilhar, precisamos nos arrepender, precisamos buscar a face do Senhor, precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Aí o Senhor se manifesta entre nós. Agora, continuar com a vida que eu levo, continuando fazendo tudo que eu faço, e ora por mim aí. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, eu e você precisamos fazer a coisa do jeito certo. E Davi não fez do jeito certo. O Senhor não havia dito para eles, não havia dado uma ordem, olha, coloque num carro, coloque a arca num carro. Não, essa não era a ordem do Senhor. A ordem do Senhor era, coloque nos ombros, escolha homens santos. O Senhor dá direção ali em Crônicas. O Senhor dá direção em Crônicas no capítulo 15, como deveria ser feito. Mas Davi não atentou. E aí o que acontece? A arca quase cai, e esse moço é fulminado. E aí nós vamos entender outras coisas aqui. Estou puxando a corda, irmãos, estou puxando a corda. Quero que você venha. Quando chegaram, versículo 6, quando chegaram a ilha de Nacon, deu Uzá a mão à arca de Deus, e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Repita comigo: os princípios de Deus são irrevogáveis. Irmãos, o que acontecia? Esse moço havia convivido com a arca de Deus durante toda a sua infância. A arca estava na casa do pai dele há 20 anos. E aí o que a gente aprende aqui? Se esse moço tivesse sido instruído a tratar a arca com reverência, a não tocá-la, aquilo era algo santo, jamais, ele tentaria segurá-la na hora que ela ia cair. Ou melhor, ele não ia querer nem conduzir o carro. Ele ia falar: pai, pelo amor de Deus, me livra dessa, ó. Chama outro aí, chama um sacerdote, eu não, eu estou fora. Mas sabe o que acontece, irmãos, que a gente percebe aqui, a Bíblia não fala, mas a gente percebe aqui, que para usar e para seu irmão, a arca era como uma poltrona, a arca era como um rack, a arca era como um sofá, a arca era como um aparador, era como um utensílio da casa. E não, era algo sagrado. A mesma coisa vale para a nossa vida. O que adianta nós estarmos na igreja? O que adianta nós trazermos os nossos filhos para a escolinha dominical? O que adianta nós contarmos historinhas da Bíblia, comprarmos CD e DVD da Bíblia e não ensinarmos os princípios de Deus? Deixarmos os nossos filhos ou vivermos como se não conhecêssemos a Deus? Não adianta nada. Nós precisamos, irmãos, não só ouvir a palavra, não só frequentar as igrejas, não só estar no meio do povo da igreja, não só ser batizado, mas nós precisamos ter uma vida que condiza com aquilo que nós vivemos, com o Deus que nós cremos, ter uma vida de santidade, pois a santidade nos traz a direção, e existem muitos que estão vivendo como se não conhecessem a Deus, mesmo sendo aqueles que conhecem a Deus, que frequentam a igreja, frequentam as células, tiveram uma experiência com Deus, mas vivem como se não conhecessem a Deus.
E quais são os princípios que nós temos ensinado para os nossos filhos? Quais são os princípios? Irmãos, eu tenho visto algumas coisas que têm me incomodado, pais permissivos, trazendo a morte para os seus filhos, permitindo tudo. Isso é uma desgraça. Isso é uma desgraça. Nós não podemos, irmãos, princípios são inegociáveis. Princípios, os princípios de Deus na nossa vida, na nossa casa, são inegociáveis. Eu preciso entender isso. De repente os bois tropeçam. Por quê? Porque estava num carro novo. O Senhor não havia dito para que se colocasse num carro novo. O Senhor havia dito: escolha homens santos. Escolha homens santos, separados. Mas Davi viu o referencial, eles fizeram bonito, eu quero fazer bonito também. Eles fizeram um festão, eu quero fazer um festão também. O filho da vizinha foi, o meu vai também. A filha da vizinha experimentou, a minha vai experimentar também. Referenciais distorcidos. Isso trouxe morte. Isso trouxe morte, irreverência. Irreverência. O pai não instruiu aos filhos: olha, isso é algo sagrado, isso é algo santo, você não pode tocar, você não pode ter irreverência, você não pode fazer assim. O pai não instruiu. Abinadab não instruiu seus filhos e levou o seu filho para a morte. Levou o seu filho para a morte. O que adianta? O que adianta eu e você termos a arca dentro de casa e não ensinarmos para os nossos filhos o que é? Que adianta ter 10 Bíblias em casa e ela nunca é aberta? Que adianta ter 50 DVD sobre a Bíblia, sobre historinha de Bíblia, mas em casa só se vê porcaria? Não adianta nada. Não adianta nada. Sabe, irmãos, eu estava estudando essa semana. Vocês sabem muito que eu gosto muito de pesquisa. E eu estava vendo uma pesquisa essa semana, uma pesquisa supervisionada pela My Hope, que é uma associação ligada ao Billy Graham nos Estados Unidos. E essa pesquisa foi feita aqui no Brasil, supervisionada por essa instituição. E olha aqui, e ela não é tão atual não, hein? Ela não é tão atual não, mas olha aqui. Vou falar de crente aqui, não estou falando do mundo não, hein? Crente. Pesquisa supervisionada pela My Hope. 56% dos casais crentes evangélicos, 56%, mais da metade, fizeram sexo antes do casamento. Sendo que desses 56%, mais da metade já tinha uma experiência de mais de 10 anos com o Senhor. 24% dos homens crentes, isso no Brasil, foi uma pesquisa feita online, que as pessoas não precisavam se mostrar a identidade. Mais de 24% dos homens crentes das igrejas brasileiras, 24%, já traíram as suas esposas, pularam a cerca. Quando eles fazem o diferenciamento também, igreja. Quando a igreja é pentecostal, eles fazem observação lá. Esse percentual aumenta mais 5%. 12% das mulheres evangélicas no Brasil, segundo essa pesquisa, já traíram seus maridos. Ou seja, irmãos, os maridos crentes têm batido nas suas esposas como não crente. As esposas crentes têm sido descontroladas e histéricas como as mulheres não crentes. Porque tem sido uma inquietação no meu coração, irmãos, como que o Brasil cresce a cada ano que passa. O Brasil se torna um país mais evangélico, mais cristão, mais pessoas se convertendo, e o país não melhora. Porque as pessoas estão na igreja, vivendo como se estivessem no mundo.
As práticas não mudam. Elas acham bonito, elas choram quando ouvem um louvor, elas choram quando ouvem um bom sermão, elas até sentem a presença de Deus, até oram de vez em quando, mas continuam com as mesmas práticas. As mesmas práticas, como se não tivessem tido uma experiência com Deus. Agora, irmãos, olha o que diz o versículo 9 aqui, ó. Temeu Davi o Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Irmãos, temor no meu coração, não espere o dia mau chegar na tua casa. Escute o que o Espírito está dizendo a você nessa manhã. Não espere o dia mau chegar na sua casa. Não espere a morte chegar na sua casa. Não espere algo ruim chegar à sua casa. Há tempo de se arrepender. Há tempo de colocar as coisas em ordem. Diz aqui no versículo 9 que Davi temeu. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Davi se arrependeu. E falou: Senhor, me perdoa. Eu vou fazer da maneira certa. Eu vou fazer do jeito certo. Davi consulta ao Senhor. E sabe o que fica a orientação para mim? Não faça nada sem consultar ao Senhor. Não faça nada, meu irmão, que desagrade ao Senhor. Não permita que seu filho faça nada que desagrade ao Senhor. Um belo termômetro para você. Quando seu filho te pedir algo, coloque lá: o Senhor vai se agradar disso? Se o Senhor não se agradar: pastor, mas ele fica bravo. Ele se tranca no quarto. Mas ele fica deprimido. É melhor ficar bravo, deprimido, se trancar no quarto do que morrer. Irmãos, eu já falei aqui, eu não sou referencial para ninguém. Eu apanhava, irmãos, eu era muito arteiro. Eu não era demônio não, mas olha, eu tinha um espírito de... Eu bagunçava demais, já falei para vocês, já coloquei fogo na minha casa, morava numa casa de madeira, eu coloquei fogo na minha casa, eu já desci com uma bicicleta numa escada, me arrebentei todo, eu já fui atropelado, irmãos, eu era uma criança terrível. Então eu tinha correção da minha mãe, do meu pai e dos meus 5 irmãos mais velhos, porque eu sou de um tempo aqui, essa molecada não sabe, que o irmão mais velho podia corrigir o irmão mais novo, né, Sandro? Podia corrigir mesmo, dar surra. E chegava a mãe, eu dei uma surra nele porque ele fez isso, a mãe ainda dava parabéns para o mais velho. Irmãos, isso não fez mal nenhum para mim. Amo meus irmãos, amo minhas irmãs. Minhas irmãs, já falei para vocês, minhas irmãs até hoje me tratam como criança. Agora, tem um monte de pai milindrado. Se eu falar não, se eu isso, mas se eu repreender, se eu corrigir, se eu isso. Pare com isso, meu irmão. Pare com isso. Olha o que a Bíblia fala em Provérbios a respeito da vara. A vara e a correção vai livrar o seu filho do mal, vai livrar o seu filho da morte. Então, como estamos vivendo, irmãos? Como estamos vivendo? Para mais da metade da igreja brasileira, fazer sexo antes do casamento não tem problema nenhum. Misericórdia, irmãos. Para mais de 50% da igreja evangélica brasileira, sexo antes do casamento é algo, como diz na pesquisa, é algo aceitável. Onde nós vamos parar desse jeito, irmãos? Sabendo que a santidade nos traz direção. Diz no versículo 9 que Davi temeu ao Senhor. Nós precisamos temer ao Senhor. Davi temeu ao Senhor e diz: como que eu trarei? Como que virá a minha arca do Senhor? Ou seja, como que eu vou trazer de volta a presença do Senhor, se o Senhor está irado comigo? O Senhor acaba de matar Uzá. Eles estavam em festa, tamborim, tocando pandeiro, tocando prato, tocando tudo, uma festa, o povo dançando, o povo festejando. E de repente um moço morre fulminado. Davi olha temeroso e fala: como que eu vou trazer a presença de Deus para casa agora? Com arrependimento, com mudança de atitude. Com arrependimento e mudança de atitude. E aí depois eu vou dar continuação no texto.
Davi consulta ao Senhor. E o Senhor diz: olha, eu quero homens separados. Eu não quero que carreguem carro de boi, não. Eu quero que carreguem a arca nos ombros. Nos ombros. E olha aqui o que diz. Vamos lá para o versículo. A partir do versículo 10. Ai, pastor, que palavra pesada. Mas eu vou terminar com a promessa de Deus para a sua vida, meu irmão. Vou terminar com uma promessa de Deus para a sua vida. Olha o que diz aqui no versículo 10. Versículo 10. E não quis Davi retirar junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar a casa de Obed-edom, o geteu. Davi ficou tão temeroso, queria tanto, desejava tanto a presença de Deus. Mas quando ele vê aquela tragédia, ele fica tão temeroso que ele fala: opa, eu não quero mais não. Deixa eu pôr a minha vida em ordem primeiro. Depois que eu colocar a minha vida em ordem, depois que eu me acertar com Deus, eu vejo. Mas Davi, você estava tão desejoso, você queria tanto a arca. Não, agora eu não quero mais, eu estou com medo. Eu não sei o que Deus vai fazer. O homem segundo o coração de Deus, ele fala não. Aí o que ele faz? Ele faz uma assembleia lá, fala: olha, quem aqui, depois dessa tragédia, quem aqui gostaria de ter a arca na sua casa? Eu imagino que os mais próximos dele falaram: Davi, eu até queria, rapaz, mas você sabe, eu tenho a molecadinha lá, de repente meu moleque pequenininho está aprendendo a andar agora, ele vai e toca. Aí, para mim não dá, Davi, me perdoa, nessa eu não posso te ajudar. Aí o outro lá: Davi, você sabe, eu tenho um cachorrinho tão bonitinho, eu tenho meu poodlezinho, de repente meu poodle escapa, vai lá, encosta, vai ser fome. Não, para mim não dá. Mas havia um homem chamado Obed-edom. Esse homem falou: eu estou aqui, eu sei os princípios do Senhor, eu sei o que é andar em santidade, eu me coloco à disposição, Davi, pode levar para a minha casa. E olha o que acontece aqui. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Olha que maravilha, irmãos. Ninguém queria, todo mundo com medo. Obed-edom disse: ó, pode trazer para minha casa, pode trazer, eu recebo. E diz o texto aqui que durante esses 3 meses, esse homem foi abençoado, e não só ele, toda a sua família, toda a sua casa. E aí continuando, então avisaram Davi dizendo, porque Davi estava sedento da arca, avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, Obed-edom e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificavam eles bois, carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com alegria, ao som de trombetas. Davi coloca a sua vida em ordem, irmãos. Davi vai consultar Deus, falou: Senhor, eu fiz da maneira errada, como que o Senhor quer que eu faça? O Senhor mostra para ele: eu quero que você faça assim. Ele separa os homens vão até a casa de Obed-edom, colocam a arca no ombro, e a cada 6 passos que eles davam, a Bíblia, o Senhor não tinha mandado fazer isso, mas por uma questão de reverência, uma questão de temor ao Senhor e gratidão, a cada 6 passos, você já imaginou? A cada 6 passos que os homens davam, Davi fazia um sacrifício, a cada 6 passos. E diz o texto aqui que eles iam festejando, se alegrando, comemorando, alegrando, até a arca chegar à cidade de Davi, a cidade santa. Sabe, irmãos, e aí o que eu vejo aqui, que quando eu faço do jeito certo, quando eu sigo os princípios do Senhor, quando eu ando nos princípios do Senhor, a bênção do Senhor vem sobre a minha vida.
A bênção do Senhor vem sobre a minha casa. Você quer ter uma vida financeira melhor? Tenha uma vida de santidade. Você quer ter um casamento abençoado? Tenha uma vida de santidade. Você quer ter os seus filhos abençoados? Você quer o melhor para os seus filhos? Ensine a eles santidade. Porque quanto mais santo eles forem, mais abençoados eles serão. Quanto mais santo for o seu casamento, mais abençoado ele será. Quanto mais santo for a sua casa, mais abençoada ela será. E diz aqui que ficou na casa do Senhor, ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Esse homem foi tão abençoado, mas tão abençoado, que o povo viu e correu para Davi e falou: olha, o geteu está sendo tão abençoado, mas tão abençoado, que eu acho que esse é o momento, Davi, de você trazer a arca de volta. E aí Davi falou: esse é o momento. E sabe, irmãos, nesses 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-edom, sabe o que eu vejo aqui? A arca simbolizava temor, a arca simbolizava direção, e a arca simbolizava provisão. A arca nos traz temor, a presença de Deus nos traz temor, a presença de Deus nos traz direção, e a presença de Deus nos traz provisão. Então nós precisamos, irmãos, mais da presença de Deus. Nós precisamos andar mais em santidade, buscar mais santidade, porque quanto mais santo nós formos, mais abençoados nós seremos. Amém?